Aqui, não, eu programei o celular, porque como eu coloco para gravar os cultos, para ficar mais fácil, né? Vamos começar com a nossa oração, né? Hoje é a nossa terceira aula de angelologia e demonologia, e vamos pedir a inspiração do Santo Espírito de Deus. Pai, oramos ao Senhor nessa noite, Deus, que o Senhor venha nos instruir nesta aula, abrindo o nosso entendimento para a gente aprender mais do Senhor, do mundo espiritual. Tira de nós, ó Deus, todo entendimento errado, toda a heresia, tudo que nos afasta da Tua presença. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa evoluir na Tua presença, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Assim nós oramos para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Já começar puxando a orelhinha de vocês? Por quê? Porque eu acho que, não sei se vocês estavam no culto. O Rani estava, eu acho que o David também estava. Eu falei uma coisa errada no culto e ninguém chamou minha atenção. Domingo de manhã? Não, numa quarta-feira à noite. Minha tia foi para casa e ela leu o texto e no outro dia ela falou: Vivi, você falou, mas tá errado. Eu li aqui na Bíblia, eu falei: muito bem, tia, parabéns. Fiz de propósito para ver quem leria. Mentira! Eu falei que o profeta foi comido pelo leão. Errado. O leão matou o profeta, mas não comeu. Sentou ao lado e não comeu. Aí eu falei assim, não, eu não vou falar para todo mundo, vou falar com os meus estudantes, para que a nossa mente venha se despertar. E eu falei até no último culto, nem tenha sido eu que fale, mas se falou errado, não aceite e corrija. E eu achei bonito que minha tia achou. Eu falei, olha, ela foi pra casa, ela leu o texto, que bonitinha. E eu tô... É aquele do que foi lá pra Jeroboão? Isso, Não, o profeta velho foi. Eu achei estranho. E aí eu já tem uma semana que eu tô esperando pra ver quem é que vai vir até a mim pra chamar a minha atenção. Tô só esperando. Só a tia teve coragem. Tem vezes a senhora fala umas coisas assim, eu fica na dúvida, será que ela não é? Então, mas tem que vir falar, porque às vezes Aí ela dá um grito lá no altar, né, meus universitários, tá todo mundo, será que é? Então, aí eles olham pra mim. Aí eu confio no que eles estão dizendo, sigamos. Não, mas tem que chamar atenção, porque às vezes a gente confunde. Eu pensei que era domingo eu não sei. Por que eu tava tão distraída? Sabe assim, quando você acorda, parece que não acordou na igreja? Aí a senhora falou assim, vamos, gente, vocês estão distraídos, estão pensando no papagaio. Meu Deus. Vocês querem abrir ou ligar o ar-condicionado? Começando a ficar quente. Quer abrir a janela? Pode deixar aberta aqui também? Pode ser. Eu falei, ai meu Deus, Mas a gente. Mas nós temos essa parceria, essa abertura. Às vezes ela fala, né? Pra Sempre. Não é só uma pessoa, às vezes Às vezes não tem ninguém distraído, mas às vezes Deus ele chama atenção porque sabe como é que tá o coração. Às vezes tem gente dormindo no culto. Geralmente é assim, mas quando eu peço, fala pra pessoa que tá do seu lado, eu não tenho esse costume. Fala pra pessoa que tá do seu lado, porque eu vi alguém dormindo no culto. O pessoal aqui, eles conhecem meus segredos. A igreja não, vocês conhecem, que eu conto pra vocês. Mas quando vocês viram falando assim, ó, fala assim, ai, você é chata, não tem problema, fala, porque eu tô vendo gente dormindo. Aí eu peço pra falar porque a pessoa acorda, daquela despertada. Aí entra, opa, pra não falar assim, ô, acorda! Porque eu acho que fica mais vergonhoso falar assim, né? Aí eu peço, cutuca o irmão que tá do lado. A senhora tá ali, outra coisa é tá no púlpito. Porque assim, ali no púlpito, você tá tomada pelo Espírito Santo. Você já tem outra forma. Ali o Espírito Santo te pegou ali. Tá entendendo? Instrumento. Então, a gente não pode atrapalhar. Eu já sou contrário, eu já dou um berro. Ai, eu não. Às vezes eu também faço. Eu também faço isso. Às vezes vocês não veem que eu aumento a voz, ou às vezes eu bato. São essas três estratégias. Fala, ou eu aumento a voz, ou às vezes eu dou um tapão no púlpito. Assim, aí a pessoa assusta, aí vem. Aí vai depender daquele momento. Não é, irmão Augusto? E vocês
veem, não sei se vocês percebem no culto. Não sei se vocês percebem no culto, mas eu sempre procuro por vocês. Quando eu vou falar alguma coisa que eu tenho dúvida, eu oro para vocês, ou a irmã Clemilda. Ou a irmã Clemilda. Por quê? Porque vocês estão comigo nas aulas, a gente divide opiniões, e vocês têm uma abertura maior nessa questão de abertura de mente para estudo bíblico. Mas não me procure, que meu raciocínio é muito grande. Eu procuro, eu olho assim, não, Augusto, uma Clemilda, fulano. Mas eu sempre vou procurar, sim. Ai, Jesus. Vamos relembrar. Para o início da nossa aula de hoje, eu quero que durante todo esse período, as 2 aulas que a gente teve, eu não mandei ainda a gravação, né? Vou mandar para você colocar. A gente venha ter na nossa cabeça 2 perguntas. A gente vai construir cada um as suas respostas ao decorrer das aulas. Quem são os anjos? Quem eles são? A gente tem que sair dessas aulas com isso definido na nossa cabeça. Quem são os anjos e por que Deus criou os anjos? A gente não vai ter uma resposta direta, porque isso é um pensamento construtivo. Vai construindo, conforme vai lendo as escrituras, vai desenvolvendo, até você desenvolver aquele conceito final. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que a gente precisa quebrar de preconceito no meio de nós. Isso foi quebrado em mim a começar a estudar. É desconsiderar as informações, por exemplo. Foi dito uma frase que eu vou falar aqui agora. Por que eu vou falar isso? Porque eu vou falar uma frase aqui agora de Santo Agostinho. E às vezes a gente tem aquele preconceito. Santo Agostinho foi um cara da Igreja Católica, para que eu vou considerar? Mas eles foram o princípio, eles que começaram, os precursores. Então, assim, a gente desconsidera a parte de idolatria, dessas coisas que não se encaixam na nossa teologia. Mas a gente não pode desconsiderar a vida com Deus que todos eles tiveram. Importância, por exemplo, Madre Teresa. Tem gente que fala, eu não quero nem saber desse povo. Mas são pessoas que serviram a Deus. Exatamente. Que talvez o nosso preconceito, a gente não vá para o céu e eles estarão lá. Porque em sua essência eles viveram a vida para servir. Lá de cima, que pena! Você falou mal de mim. Poxa! E Santo Agostinho, ele falou isso aqui. Eu quero que vocês anotem essa frase, que a gente vai trabalhar ela durante a aula. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humanidade que faz de homens anjos. Repete aí, pastor. Cadê? Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Foi o orgulho. Santo Agostinho. Mas é a humildade que faz de homens anjos. Santo Agostinho escreveu isso. Lembrando que a gente tem a nossa teologia, o nosso entendimento e esse respeito às primeiras pessoas do Evangelho, né? Então foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Segunda frase que a gente vai trabalhar hoje. Quem falou foi Thomas Watson. O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. W-A-T-S-O-N. Watson. O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. Então, só nos lembrando que a gente já aprendeu que anjos... Isso aqui eu não falei, vou falar agora. Em nenhuma parte da Bíblia nós vemos anjos descritos tendo asas. Os anjos são descritos sempre com a figura de homem.
Quem aparece na Bíblia fala? Desculpa, Thomas Watson. W-A-T-S-O-N. Mas foi a oração quem enviou o anjo? Mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. que foi buscar o anjo. Que foi buscar Pedro, não? Que foi buscar o anjo. Confirmou. Tá vendo? O anjo foi buscar Pedro na prisão. Mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. E aqui a gente vai trabalhar 2 conceitos. O primeiro conceito em cima da frase de Thomas Agostinho é: os anjos, eles são, segundo a Bíblia, mensageiros, que vem lá da palavra malar, né? Esses mensageiros, eles podem ser mensageiros, anjos, que aparecem em forma de seres humanos, homens, e a gente viu lá em Zacarias também a forma de uma mulher, né, que eu mostrei na última aula. E também podem ser pessoas que têm comportamentos que se são comparados a anjos. Por isso Agostinho escreve: a humildade faz de pessoas anjos. A gente vai ver também que essa palavra anjo, o próprio Deus inspirou João, o apóstolo, não o Batista, arrumei. Quando escreve lá em Apocalipse, ele chama os pastores das igrejas de anjos, né? Mas por que é isso? Porque é mais ou menos, me dá licença para a gente sair um pouquinho do cristianismo e a gente ir lá para o budismo. Lá no budismo, eles têm essa coisa da meditação e da transcendência. Então, eles vão ter um momento de separação, por isso que santos separados são, para que eles encontrem uma iluminação. E lá no budismo, eles chamam de nirvana, né? Tanto que deixa eu pegar aqui a cola. Eu queria... tem cola. Cadê o cidadão? Qual que é o nome do primeiro Buda? Não escrevi. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe que abriu mão do reino, foi se ficar recluso, como se fosse um monge. E lá ele alcança o estado de nirvana e ele recebe o nome de Buda. Você sabe que Buda não é um deus, é uma posição, tipo Papa. O Buda significa o iluminado, aquela pessoa que alcança uma iluminação maior, uma transcendência, um encontro com a espiritualidade. Então, quando a gente fala de anjos em relação a seres humanos, é esse tipo de pessoa que procura transcender a sua humanidade para ter essa iluminação e alcançar esse estado, né, de iluminação com Deus, dessa iluminação com Deus. Mas eles não creem em Jesus, não. Lá não. Só estou trazendo um exemplo do que significa essa coisa da iluminação, da transcendência, tá? Só pegando no Buda, né? Então, aí, em cada momento, alguém ocupa essa posição de Buda. Quem? A pessoa que conseguiu transcender. Mas ela toma outra em vida, assim? Não pode ter vários ao mesmo tempo? Tem vários. Aí tem o superior e tem vários. O superior seria esse primeiro, então. Esse primeiro... Não, tem... E aí eu nunca me aprofundei. A gente pode se aprofundar depois para ver. Mas na cultura budista, o que eu posso falar? É muito... Eu já vi uma vez, eu tenho na casa de uma mulher, ela era budista, ela botava um monte de fruta, né? Eu sinceramente... Sua mãe foi? Conta pra gente um pouquinho. Mas eu não sei, tinha uma oração lá que você fala um nome... E aí esse nome alcança a nirvana e vai... eu sei que eles têm momento de meditação, que eles ficam meditando. É comida também. Acho que cada época é uma coisa. Eu não sei, eu sinceramente eu não sei. Lá em casa é voltar, né? Tem uns negocinhos assim que puxam. Eu sei que eles têm, assim, essa questão de oração, de juramento para respeito à natureza, ao corpo, à saúde. Eu sei que essas culturas, elas têm muito essa coisa de respeito ao seu corpo, à sua alimentação saudável, reverenciar a natureza, esse tipo de iluminação, né? Então, não sei.
Graças a Deus morreu com Jesus. A última ela foi foi cristã, aceitou Jesus e tá na glória com o Senhor. Já foi, partiu? Partiu. Os monges, por exemplo, dentro da cultura oriental, eles são vistos como anjo. Por isso que eu toquei nesse assunto de Buda. Eles são vistos como anjos mensageiros, iluminados, porque eles se separavam da vida normal, da malícia da vida e de tudo isso. Fala. Mensageiro de quê? Aí, eis a questão. De quem vem essa mensagem? Aí vem a questão. Do Buda, né? Não, Buda não é um deus. Ah, tá. O Buda é uma posição. Ancestrais, eles têm muitas essas coisas de Que, em ancestralidade. tese, o budismo ele queria ser uma religião sem Deus. Que Tem um mensageiro. mensageiro do eu superior, eles chamam muito isso. Eles falam que. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu ouvi uma mulher falando assim, que na verdade, aí casa com o vídeo que você me mandou. O eu interior. Que eles falam assim, os cristãos falam que é Deus, a força maior, mas na verdade esse Deus que eles têm nada mais é do que a sua força interior, o seu eu interior, que você tem que ter contato com o seu interior para você dominar aqui fora. Por que muita gente sofre? É porque não consegue ter esse contato com o eu interior. E aí eles dizem, os cristãos chamam de Deus, nós chamamos de eu interior. Aí, por isso que tem esse negócio, entendeu? Entendeu? Mensageiro do eu interior, da verdade interna. Mensagem de mim pra mim. Mensagem. Fala. Não me deixa esquecer que eu quero tocar nesse assunto com um colóquio rápido ao dar. Quer falar agora? Não, depois eu falo. Tá bom. É um particular. Ok. E quando o Agostinho ele escreve sobre isso, ele está falando sobre essa questão de o propósito de cada pessoa, né? Que o orgulho fez com que os anjos, a gente vai no finalzinho da aula falar um pouquinho sobre isso, a introdução, para vocês verem a semana que vem aguçados para querer conhecer mais do capiroto, né? Mas foi o orgulho que fez isso. Pegou anjo e transformou em demônio. E a humildade também pode fazer de pessoas seres abençoados, iluminados, até podemos chamar de seres celestiais, talvez. E sobre a segunda frase, aqui a gente vai relembrar o que já falamos. O homem, a igreja, não manda em anjos. E a gente tem que tomar esse cuidado. As pessoas falam muito, quando vocês forem estudar teologia, de fato, vocês vão ver muita crítica a respeito da nossa igreja, a respeito da teologia que a gente defende, mas é porque as pessoas lá fora foram misturando e deturpando. A gente que está aqui dentro, a gente sabe que não é o que a gente aprende na igreja. Por exemplo, eles têm como a teoria do determinismo, vocês vão ouvir falar isso. Teoria não, teologia do determinismo. Quando o missionário vem e nos ensina sobre a determinação, o verbo aiteor, ele ensina sobre você determinar, mas não é dar ordem em Deus. É você tomar posse do que já está escrito na palavra como um fato. Só que eles dizem não, que a gente quer dar ordem, quer mandar em anjo. Não acontece isso. Mas o que acontece? Acontece que alguns cometem excesso e outros passam até a cometer heresia por falta de entendimento bíblico. Quando você vê, por exemplo, e pode acontecer, de chegar alguém, graças a Deus, falar uma coisa para vocês. Esses dias eu tenho parado para conversar com vários pastores diferentes que eu não falava, de sentar e conversar sobre. E a maioria da nossa igreja, e a maioria está com o mesmo olhar voltado para essa questão bíblica. Tá cada vez melhor. Até aquele lá que a gente comentou, que você disse que não gostava, totalmente diferente. Essa semana mesmo ele disse, eu não tenho mais interesse em ensinar além de arrependimento e salvação. Eu quero criar um povo instruído para o céu. Não me importa a quantidade. Eu até comentei com ele assim, e esse tipo de pregação não enche igreja, não lota a igreja. Ele falou, também não me importo. Exatamente, foi o que ele falou. Não me importo. Eu importo que se tiver 5, mas 5 salvos e vão para o céu,
é o que eu quero. Aí a gente vê que o evangelho está alcançando e quebrando essas falácias que às vezes acontecia, até de excesso dentro da nossa própria igreja. Pastor, por que a senhora está falando isso? Que a gente via acontecer, né? Alguns excessos, algumas loucuras, mas não é que são hereges, é porque cometia excesso na intenção de ganhar muitas pessoas. Mas voltando para cá, a gente já leu o próprio Senhor Jesus falando, não vou abrir de novo os textos, de que nós não damos ordem aos anjos, nem ele mesmo deu. A gente lê lá, naquela passagem, preguei recentemente, inclusive, só não li, mas em Mateus, Jesus ele fala, ó Pedro, mete a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele enviaria. Então, quando a gente vai falar com Deus, ainda vou te dar um outro conselho, nem peça para que Deus mande, só fale com Deus. Porque ele sabe o que ele tem que mandar, para onde e o que fazer. Né? Eu estou até mudando isso, porque eu sempre pedia no final das minhas orações, Deus, acampa os teus anjos ao nosso redor. Estou mudando isso também, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, eu não preciso pedir. Não que seja errado, mas não é necessário. Eu também, nas minhas orações. Eu sempre pedia. Agora, nesse sábado, eu coloquei a pedra sobre esse assunto com a experiência que a irmã Cris compartilhou com a gente. Que ela também sempre orava pedindo, Deus, coloca o teu anjo para proteger aqui a minha casa. Coloca o teu anjo, tal. Põe teus anjos aqui. Espada desembanhada. A gente sempre foi instruída a pedir isso dessa maneira, né? Aí ela disse, pastor, eu parei de pedir, porque um dia eu tava orando assim, pedindo, aí eu senti uma presença tão forte. E na minha mente começou a me abrir a visão. E eu comecei a ver o pé do anjo, era tão enorme e assustador, que eu falei, Senhor, não, eu não quero, vou falar só com o Senhor, tô preparado para ver esse tipo de coisa não. Saiu correndo pra cama, se embrulhou toda. E porque às vezes a gente pede coisas que a gente não faz nem ideia e que a gente não tá preparado e que não é necessário. Se a gente for ver, vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Qual é o capítulo? Deixa eu pegar aqui. Capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro foi preso de novo. A gente está aqui no ambiente da igreja primitiva. A igreja está começando. Pedro começa com ousadia a pregar o evangelho, porque lá no capítulo 2 a gente viu que eles oravam por isso, pedindo a Deus ousadia, e Deus derramou o espírito de ousadia, eles começaram a pregar com ousadia. Ele já havia sido preso anteriormente, a gente vai falar dessa prisão de Pedro lá no capítulo 5, mas aqui no capítulo 12 a gente vai ver que Pedro foi preso, aí a igreja se pôs em constante oração por Pedro, e o versículo 6 de capítulo 12... Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou. Aí ele vai dando aqui toda a instrução. Aí lá embaixo, versículo 11. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então a igreja estava congregada, orando, e o anjo foi lá e resgatou a Pedro. Mas o que é bonito aqui, essa igreja já tinha, eles estavam nos primeiros momentos de experiência com Deus. E no capítulo 5, vê lá comigo no capítulo 5. No capítulo 5, deixa
Deixa eu só achar aqui o versículo. Versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, depois deixa eu explicar o que é saduceus para vocês, tá? Ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e a sentinela nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Aí vamos pular aqui para cá. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desse fato, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Aí vocês verem que interessante, que aqui ele dá ênfase em Jesus e ao Espírito Santo. Ele não dá ênfase no anjo. Eles viram o anjo libertou. Eles contaram depois para a igreja se põe em oração, mas em nenhum momento no livro de Atos é registrado que a igreja fala com o anjo. E eles estão tendo experiências com o anjo. E onde eu quero chegar com isso? Que a gente tem que tomar cuidado, porque o que vem acontecendo no meio das igrejas? Experiências angelicais que são levadas à doutrina. Por exemplo, vocês acham que neste momento existem anjos aqui? Eu creio que sim. Pode ser sim, pode ser não. Levi vira e mexe e vê anjos por aqui. Outro dia ele compartilhou com a gente que o anjo estava aqui na escolinha e falou para ele: ó, você é especial. E foi embora o anjo. Foi no dia que ele foi correndo, o menino caiu, bateu a cabeça. Livramento que Deus deu, porque batida na cabeça, do jeito que o menino deu, e daquele tamanho. E não foi uma coisa que foi provocada, foi um acidente mesmo. Só que Deus já sabia que ia acontecer, o anjo veio e entregou um recado a ele, para que ele pudesse não ficar se culpando, alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente ainda tem sobre os nossos olhos o véu da separação. Mas se caísse, e quando cair, tem alguns que caem em vida, outros depois quando Jesus voltar. E a gente for ver, existem anjos e anjos e anjos e anjos. Mas isso não pode virar doutrina, porque aí é onde erra. Ah, o anjo veio, me apareceu e me falou. Isso acontece? Acontece. Só que isso é maior do que a experiência com Deus? Não. A Bíblia nos ensina que a nossa oração, a nossa devoção é a Ele. A presença do Espírito Santo que não nos pode faltar. E as demais coisas, é Deus quem vai acrescentar. Se Ele quer mandar um anjo, que já é forte, se quiser mandar uma legião, melhor ainda. Mas quem vai escolher o que vai fazer é Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, até nas nossas orações, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque a gente vai misturando. Eu não tive tempo ainda de me aprofundar, mas de onde surgiu essa coisa do anjo da guarda, da oração para o anjo da guarda? Não é só da Igreja Católica, mas é também da Cabala. O que é a Cabala? É uma religião judaica que traz muita coisa que, se a gente for ler, a gente fala: nossa, que interessante, isso aqui é legal. Isso aqui é bacana, mas por quê? Porque a gente tem essa coisa de querer complicar aquilo que é simples, porque as coisas de Deus, elas são simples. E elas são simples, assim, entre aspas, até demais. Por quê? Porque todo mundo quer uma fórmula. As pessoas querem uma fórmula. Ah, eu vou fazer uma fórmula. Então, se eu pegar e fazer... isso é o anseio do ser humano, né? Vou usar o exemplo da Igreja Católica. Pequei. Aí ele vai lá e se confessa ao padre. Ao padre dá a penitência.
para pagar o seu pecado, você vai rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, você vai rezar o credo, você vai fazer a obra social. A depender da gravidade, maior a punição que o padre aplica. Vai ter tantas horas. Aí a se flagelava, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi assistindo aquele filme... Esqueci, foi uma animação, acho que é até da Disney, eu acho, do Corcunda de Notre Dame. O padre ficava se batendo porque ele via a moça bonita, chamava ela de bruxa, e aí ele ficava desejando a moça e a culpa era da moça que era bonita e ficava se batendo. Antigamente as bruxas eram isso. Não eram pessoas mesmo que faziam bruxaria. Era a mulher bonita que se destacava, que atiçava o sacerdote, e aí ele chamava de bruxa e mandava queimar, mas pelo seu próprio desejo, né? Mas voltando para cá. Por que eu entrei nisso aqui? Vou para a Cabala. Porque as pessoas querem essa receita. Se eu fizer tal, fui perdoada, acabou. Resetou, vou começar de novo. Só que as coisas de Deus é tão simples. É tão simples que o ser humano não acredita. Não acredita que eu errei, mas se eu for para a presença do Senhor e falar assim, Senhor, me perdoe, perdoada está. Mas como é que pode só falar isso, me perdoe? Mas se for de coração, perdoado está. Como assim? Não tem que pagar? Eu não tenho que pagar, eu não tenho que fazer, eu não tenho que sofrer, eu não tenho que seguir cambalhota. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para compensar. A gente tem essa coisa do sistema de recompensa. Joelho, né? Se parar para pensar, toda religião fora o cristianismo é isso. É um sistema de recompensa. Mas é porque essa coisa do ser humano. Então, as religiões vão tentar apresentar o anseio do coração do ser humano. Então, para alcançar o anseio, eu transformo aquilo ali e deixo de dar atenção àquilo que é simples. Não, a igreja primitiva só estava orando a Deus. E Deus mandou um anjo. E a verdade é que a maioria dos cristãos não acredita em oração. É só a gente ver, por exemplo, vamos ter reunião de oração. Quase um dia. Porque ainda não entenderam. E então a gente tem que ensinar que a oração é o combustível. A oração que vai gerar... Mas se faz uma promessa, também tem que cumprir quando alcança a graça, né? Nem precisa fazer. Não, mas eu estou falando, mas de acordo com que a gente pede uma graça, a gente faz um sacrifício. Uma promessa, por exemplo. E aí, quando alcança, tem que pagar, né? Fazer prova de mim, como então, tá não, mas o fazer prova não é isso, né? Mas, vou ensinar, eu vou falar para o senhor em cima do que eu ouvi, até o momento, o meu entendimento, amanhã pode ser que seja outro. Mas vamos tirar uma lição sobre Gideão. Gideão, ele foi chamado simples. Vem, que você vai ser usado para libertar. E ele ainda fala, mas eu sou o menor de todos. Aí o anjo vira e fala para ele, vai nessa tua força. Que força? Que força Gideão tinha? Gideão, ele trabalhava muito e não tinha quase nenhum resultado. Malhando trigo no lagar. Sofrendo e não tinha quase nenhum resultado. Mas Deus olha aquela coisa pequenininha de Gideão e fala, vai na tua força. Era quase nada. Só que Gideão começa, ai, será que Deus é comigo? Ai, será que Deus é comigo? Ah, vou fazer prova. Aí, Senhor, o algodão tá aqui, tudo molhado, ele seco. Ele falou, tá bom. Amanheceu o dia. Senhor, tudo seco e esse molhado. Deus falou, tá bom. Senhor! Ainda tem o sol que recua, né? Não. Aí depois ele ainda tá em dúvida. Deus fala, desce pro arraial. Mais uma prova. Desce pro arraial, vai lá. E aí o inimigo tá dizendo, sonhei! Não sei o que me atacava. Tal, vinha uma bola correndo, consumia todo mundo. É Gideão que virá nos matar. Aí ele ouve a voz do inimigo e fala, agora Deus é comigo, é verdade, vamos lá. Mas Deus estava falando com ele o tempo todo. Mas quando ele ouve o inimigo dizendo que Deus era com ele, ele confia. Você viu como o ser humano é falho? Só que o que aconteceu com Gideão? Quando ele falou, agora eu vou. Ele recebeu 10 mil. Deus falou assim, também não vai não, né? Agora eu também vou te provar. Desce com o povo. Quem não lamber, manda embora. Tomar água igual cachorro. Quem não fizer isso, também manda embora. Agora você também vai ter que ofertar. Você não vai agora não, Gideão, vai ofertar. Aí lá vai Gideão ofertar. Agora 10 mil, não vai com 10 mil não. Agora você vai... Será que ia precisar passar por todo esse processo se ele tivesse ido logo de primeira?
Provavelmente não. Entendeu? Então, quando a gente pede prova, a gente também é aprovado. De 10 mil virou 300. Virou 300. Mas quando a gente... Mas qual é o grande ensinamento de ideal? A gente pode até pedir prova, mas quando a gente pede prova, a gente também é aprovado. O melhor seria ser como Jesus, obediente, sem precisar prova nenhuma. Deus mandou, então eu farei. Agora você quer pedir prova, Gideão? Então você também vai ser aprovado. Entendeu? Então, você quer fazer promessa? Precisa? Não. Fez? Fez. Então agora você vai ter que cumprir. É necessário? Não. É que nem aquele homem que falou, se o senhor for comigo na guerra, a primeira pessoa que aparecer, Jefté, eu vou sacrificar o senhor. Ele precisava fazer isso? Não. Aí quem saiu? A filha. Aí ele se põe a... Só tiver essa parte, o pessoal tem muita discussão de falar se ele matou mesmo a filha dele Não. ou separou a filha dele pra ela nunca casar com ele. Isso. Isso. Ela chorou a virgindade e foi entregue ao serviço no templo sem poder casar e viver a vida. Você vê que coisa, né? A pessoa promete e quem paga é o outro. É a filha. Miserável. E tem isso. Tem gente, por exemplo, que faz promessa através do filho. Ó, se meu filho for curado, não corta o cabelo. A criança não quer ter cabelo comprido, mas tem que carregar o cabelo comprido porque o pai fez a promessa. O ideal é não fazer, porque é esse o relacionamento que Deus quer com a gente. Ele não pede para que a gente faça nada além de crer. Só que a gente tem essa coisa, o ser humano tem esse negócio. Não, mas eu tenho que ter uma prova, eu tenho que ter um negócio, eu tenho que... em vez de se apegar no simples. O Salomão mesmo escreveu, a vida é simples, o homem quem complica tudo. E aí Salomão escreve isso no fim da vida, depois daquele monte de complicação que ele fez. Diz o homem que mais complicou a vida, que a vida é simples e a gente que complica tudo. Né? E é uma lição pra gente, porque a gente vê que realmente a gente mesmo faz isso. Como lá na roça, lá em Minas, lá, por exemplo, né? Nossos avós, nossos pais, a primeira colheita, você tinha que separar tipo 10% e oferecer a Deus. Por exemplo, mas eles tinham... Nossa Senhora, é o dia, para oferecer. Oferecer. E quem não, na colheita, oferecesse, ou levasse lá na igreja, a outra safra já dava ruim. Já dava ruim. Então por isso que eu falo que tem esse negócio de... Mas é porque prometeu. Se prometeu, você tem que cumprir. Então... Aí se a gente lê lá, em Jó que fala, né? Se a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolo. Então, o bom seria que nem votasse. Então, por isso que ele coloca condicionado. Se a Deus fizeres. Não é você é obrigado a fazer. Quando fizeres. Ou quando a Deus fizeres. Não. Se a Deus fizeres. Aí tem essa... Porque não é necessário. Mas se fez, mas é tem tão que cumprir. bom, é tão gostoso quando você promete uma coisa que você faz e Deus responde. Aí. Né? Você se sente... Mas é mais maravilhoso quando você recebe sem precisar prometer nada. Porque Deus, ele também faz isso. Mas... Só que muita gente precisa dessa coisa, desse estímulo da fé. Precisa. Não, eu preciso disso para me movimentar. Bom seria se não precisasse. Não, minha florzinha, mas tem dia Entendeu? que eu falo pra Deus que eu tô igual aquele homem lá do menino lá que caiu no fogo, na água. Não, será que é só eu? É, bem-aventurado. Não, eu acho que todo mundo passa por essa tentação. Mas o porquê da oração? A gente pode, em oração, falar tudo isso. Lembra que quando Jesus orou no Getsemane? É professor, viu? Jesus era professor. Mestre. Lembra quando Jesus vai orar no Getsemane? A oração dele não era só, Senhor, faça a tua vontade. Ele estava lá, Senhor, não quero. Se for possível, passa de mim. Se for possível, passa de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali ele não fez nenhuma promessa. Mas ele orou da sua deficiência e pediu a força de Deus. É nisso aí que a gente aprende. Não tem problema orar assim, mas também não precisa prometer. É porque parece que se a gente não promete, não faz uma coisa, parece que não vai acontecer. Foi igual a senhora falou um dia no culto, que a pessoa às vezes pega um envelope, a pessoa, que ele falou, se pega, tem que trazer uma oferta. E a pessoa que não traz às vezes, aí, quer dizer, vai ficar aquilo martelando, né? Porque quando eu não levei também, não... Por isso que aqui eu evito fazer essas coisas de voto. Porque o que Deus colocou no meu coração para fazer aqui? Procurar ensinar mais as escrituras. Mas já ouvi pessoas falando aqui.
Antigamente, eu já ouvi aqui. Antigamente eu ofertava 1.000, 2.000, mas era o propósito que o pastor fazia. Não estimula mais a nossa fé, então eu não faço. Aí eu falei, então peraí que eu vou estimular a sua fé. Peraí, vou plantar um envelope de 1.000. Vou, porque às vezes a pessoa precisa, mas o que eu tenho feito? Eu tenho procurado não estimular isso, para que a gente aprenda a caminhar nesse evangelho simples. Mas se a pessoa precisa, às vezes eu trago. Eu não sou muito a favor de campanha, mas eu faço. Por quê? Porque tem pessoas que precisam. Tem muita gente que vem e conta assim, nossa, a pessoa levei o copo com água, joguei na dor e passou. Fiquei abençoada. Eu falei, olha, podia ter orado sem usar o copo com água, mas precisou do copo com água para estimular a fé. Então, até a pessoa amadurecer na fé, a gente vai ajudando para a pessoa se levantar e amadurecer. Mãos, né? Que o missionário levanta as mãos, eu te ofereço as mãos. A gente pega aquela mania, né? Eu te ofereço as tuas mãos. Mas se quiser ir direto no nome de Jesus. Sim, Aí vai conforme a fé. Uma vez eu falei isso na aula e um aluno veio assim para mim com a carteira cheia de coisa. Lenço do Salmo 91, tal. Ele, pastor, e tudo isso aqui que eu carrego? Falei para ele assim, você precisa desse lenço para ser abençoado? Você já tem fé para caminhar com Deus sem isso? Não, eu tenho fé em Deus. Eu disse, então tira. Porque acaba se tornando um amuleto. E a nossa fé não precisa do amuleto. Então, se ainda não tem aquela fé para fazer sem precisar, usa. Até você ser aprimorado. Quando a sua fé se aprimora, você deixa as coisas de menino e passa a ser maduro. É que nem uma criança que antes andava com um andador, porque não tinha firmeza nos pés, agora ela já consegue correr sem precisar de andador, então ela abandona. Então, se a gente já tem aquela fé de orar sem precisar disso, abandona e vai. Por que às vezes eu oro usando óleo ungido? Porque tem pessoas que precisam daquilo. Mas eu tenho fé de orar sem usar óleo ungido? Tenho. Não preciso só daquilo para poder ter. Não, eu tenho fé que é o nome de Jesus e vai fazer. Mas tem pessoas que ainda não têm. Então, respeito e vamos ensinando. Vai chegar uma hora que ilumina, né? Que abre o entendimento. E aí você começa a caminhar. É que nem nesse livro do Evangelho de João. Eu já valeu a pena. São 2 meses que já valeu a pena. 2 pessoas que já vieram me procurar assim, dizendo, eu fui muito confrontado com essa palavra. Eu preciso, nunca mexeu comigo como está mexendo agora. E só dessas 2 pessoas terem compartilhado já valeu a pena. Por quê? Porque teve uma que falou assim, eu nunca havia enxergado Jesus desta maneira, como está se abrindo o meu entendimento na leitura de João. Está mudando a minha vida. Eu falei, olha que bênção. Que benção, isso é o que é importante. Às vezes demora mais para outros não, mas vai chegar, a iluminação vai chegando para todo mundo. Mas voltando para cá, eles entenderam que não precisavam orar ao anjo, mas que era orar a Deus. E aconteceu, o anjo foi e trouxe. Por isso que aqui diz, o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Não porque a igreja estava mandando o anjo, vem. Mas a igreja falou com Deus e Deus mandou o anjo e fez a obra. É isso que tem que ficar muito claro na nossa cabeça, sempre, sem se esquecer. Vamos seguir. Agora eu vou passar para vocês aqui o que São Tomás de Aquino, eu quero que vocês pesquisem essa semana. São Tomás de Aquino, ele é conhecido como como é que é o nome? Cadê? Peraí. Ele foi conhecido como Doutor Angélico, porque ele, aquela época, foi o que mais se empenhou em estudar e entender os anjos. E ele escreveu 118 questões sobre os anjos. Eu quero que vocês pesquisem para que vocês leiam, tá? São 118 perguntas que São Tomás de Aquino fez e respondeu acerca dos anjos. Se der tempo, se vocês quiserem, a gente pode pegar as questões e lendo e debatendo algumas, porque tem algumas que perpetuam até hoje o ensinamento, outras que o ensinamento pode ter excedido um tanto, né? Mas vem dele. São Tomás de Aquino, ele foi um estudioso apaixonado pelas atividades dos anjos. E ele trouxe a separação de 3 hierarquias angelicais, que é o que eu quero passar para vocês. Ele chamava
a dança, cadê a dança? Eu escrevi aqui. A dança dos anjos, cadê vocês? Música das esferas. Ele falava que essas hierarquias que eu vou passar para vocês eram a órbita dos corpos celestes que se moviam e emitiam uma harmonia conhecida como a música das esferas. Aquela época, a gente está falando de milhares de anos atrás, talvez, onde os conceitos ainda não eram claros como é claro hoje em dia. Então, como naquela época eles explicavam, por exemplo, a Trindade. Marque esse nome para vocês lerem sobre. A igreja primitiva, os pais, eles trouxeram a pericorese, que era a dança da Trindade. Era a maneira como eles tinham para explicar como que funcionava Pai, Filho e Espírito Santo. Como se fosse uma dança, para que aquela época eles entendessem. E desta mesma maneira, eles trouxeram a dança dos anjos, que foi chamado de a música das esferas. Então, era como eles explicavam essa movimentação angelical dentro das classes angelicais. Quais são as 3 classes angelicais que São Tomás de Aquino ele trouxe aqui e é respeitado até hoje? Que ele colocou como se fosse assim, os que são mais próximos de Deus e os que estão mais distantes na questão de serviço. Os mais próximos de Deus e os mais próximos dos homens. A primeira hierarquia eram os serafins, os querubins e os tronos. Os mais próximos de Deus. Hoje, inclusive, dá tempo. A gente vai falar um pouco de serafim e querubim, que é bem interessante. A segunda hierarquia, dominações, virtudes e poderes. E a terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos, que é os que estão mais próximos da gente, né? A música das esferas, achei tão legal isso. Não quero falar isso não. Vamos falar sobre essa primeira hierarquia de serafins, querubins. E aí a gente já vai introduzir o assunto de Satanás, porque está dentro disso aqui. Vamos abrir primeiro lá em Isaías capítulo 6. Mas em toda a sabedoria só fala anjo, anjo e anja, não tinha anjo. Então, a gente entende que não tem. Não tem essa. Mas geralmente o nome é todo masculino, né? Só temos 2 nomes da Bíblia, né? Que é o Miguel e o Gabriel. Mas não tem, eles sempre se manifestavam em sua maioria, a gente só vê um episódio na Bíblia como mulher, e ainda é uma mulher questionável, que a gente leu lá em Zacarias. Olha que eu falei, Zaraquias. Como é que eu consegui mudar? Zedequias. Meu Deus do céu, eu mudei a sílaba no meio da palavra. Como é que a gente fez uma coisa dessa, né? É o inimigo, tá vendo? Essa mulher maluca de Zacarias, que é uma visão assim, que é meia demoníaca e que sai uma anja. Mas, em sua maioria, ele é representado por homem. Só que a gente viu que anjo não tem, eles não se multiplicam, não casam, não nascem novos anjos, então não tem essa questão de sexualidade, homem e mulher. Até porque, qual o objetivo de ter homem e mulher? Aula, sobre aquele... eu gostaria de ver a sua aula, né? Eu já vi muitas pessoas falar daqueles, como eu falei para a senhora naquele dia, lá em Gênesis, né? Que o pessoal fala, que tem aquela parte que fala que Gênesis 6. Que se corromperam, né? Os filhos dos homens. Né? É bem legal. Só uma observação. Não existe anja. Anjo define tanto masculino quanto feminino. E até porque não tem. Mas, como é que chama? A Virgem Maria poderia ser um anjo. Um anjo, né? Que
que gerou Jesus, no caso, né? É que nem Mas ela não membro. entra. Ó, é mais ou menos assim, ó. Se a gente for fazer análise de terminologia, é igual membro. Não existe membro e membra. Ó, a membra da igreja. Não existe. Por quê? Porque quando a gente fala membro, a gente está falando membro do corpo de Cristo. Então, é o dedo, a boca, tudo é o membro. Então, quando a gente chama tanto homem quanto mulher, a gente vai chamar o membro. O membro Nayara. Não, ela é a membra. Não, ela é o membro. Porque eu estou falando sobre o corpo de Cristo. Não estou falando sobre a definição de masculino e feminino dela, entendeu? A mesma coisa essa questão de anjo. Então, anjo ou anja, não, é tudo anjo. Tanto para a mulher quanto para o nome homem. é só Miguel? Na Bíblia só tem Miguel e Gabriel. Gabriel. Os outros nomes que aparecem, Rafael, Ketuel, Raniel. Eu não, né, Rani? Rani tem na Bíblia. Ele foi um. Ele mostrou. Esses outros nomes, eles são de livros apócrifos, que aí vem de uma outra coisa. Mas bíblico mesmo, dos livros que a gente tem aqui, é só Gabriel e Miguel. Vamos ver aqui Isaías 6. Isaías 6, quando Isaías ele é chamado ao ministério, ele tem uma visão extraordinária. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Marca aí. Serafins estavam por cima do trono. Então, onde os serafins estavam? Voando acima do trono. Grava isso aí que é interessante. Talvez as asas venham disso. Por isso que eles foram lá. Cada um tinham 6 asas. Viu? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isso mesmo. Tá. Oi? Não, aqui tá falando de serafim. Mas ele estava em cima da Arca da Aliança? Não, Não, aí o que acontece? Serafim e anjo. A gente tá falando de classe angelical. Então a gente tem os serafins, que é diferente de anjo. O anjo, ele trabalha aqui com a gente. O serafim tá lá no trono de Deus. Entendeu? Ó, por exemplo, como é que eu posso explicar? A gente usa a palavra anjo para denominar tudo. Mas na verdade seria assim, a classe angelical domina tudo. Aí dentro da classe angelical a gente vai ter serafim, querubim, arcanjo e anjo. Entendeu? Arcanjo e anjo não aparecem na Bíblia com asa. A Bíblia relata com asas serafins e querubins. E a gente vai ver aqui a posição que cada um ocupa no céu. Porque cada um tem uma ocupação no céu. Porque o céu é organizado, não é bagunçado não. Cada um está no seu campo fazendo a sua função. Entendeu? Tanto que a gente vai ver na visão o serafim ali, o querubim com uma outra função. E quem vem trazer recado aos homens, a gente nunca vê. O serafim veio e falou com os homens. O anjo veio. E quando a coisa era muito mais séria, era o arcanjo quem vinha. Mas quando era um assunto mais aqui, ó, eram anjos. A gente vai ver, por exemplo, se der tempo, que eu não sei se vai dar, mas a gente vai ver os anjos destruidores. Por exemplo, a gente ouve falar que tem anjo da morte. A gente não ouve falar que tem anjo da morte? Não tem anjo da morte. Isso aí vem da Cabala. Isso aí vem de outras. Biblicamente, não. Que passou na casa. É chamado de anjo destruidor. Entendeu? É da caveirinha com a foice? Esse aí é o bicho feio da foice na mão. Biblicamente não tem essa terminologia. Não tem essa terminologia anjo da morte. É o anjo destruidor. E os anjos destruidores é os que vieram executar as pragas no Egito. Sim. Que vieram levar.
né? Aí a gente fala, não, o anjo da morte. Aí a gente está trazendo uma influência de outra religião aqui. Se der tempo a gente abrir lá para ler. É o anjo que passou. É o anjo que passa, Pra matar todo mundo. Foi, Igual- veio e matou. Mas a terminologia anjo da morte não vem da Bíblia, entendeu? Mas aqui pra gente entender. Então, o serafim, ele é um anjo? Deus não usa os anjos decaídos para fazer alguma coisa? Não, Só os anjos que não caíram? é. Os anjos decaídos estão lá na fala. Satanás que ele solta no milênio tá fazendo serviço. Então, Mas, ó, mas vai ser... É um serviço, em nome de Deus. Mas ele vai fazer o serviço que ele tá acostumado a fazer, né? mas Deus permite. Mas é o serviço dele. Deus permite. o serviço da ação, Mas entendeu? assim, qual foi a pergunta da irmã? Porque lá em Hoje, Jó, né? Deus usa... eu acredito que Deus, ele é o Senhor de tudo, soberano sobre todos. Sim. Né? Mas Deus usa os demônios para fazerem? Ele dá ordem ao demônio para que faça? Então, lá em Jó. Porque não justifica Como isso. que tá escrito lá em Jó? Se Como Satanás foi? está em nome de Jó, Deus, pra Jó, ele dá uma permissão. como que vai ter a... É isso E no meio dos Oi? filhos de Deus, Satanás né? Quem é que ordem deu de aí? Deus, Satanás não tem Não, estado aparece de Satanás juízo. no céu. Então, E aí, o Deus que... saiu do céu, né? Ó, Onde Deus estava no trono. Qual é a forma que eu acredito? Que uma vez que foi rebelado, a gente vai ver aqui, ele foi expulso do céu, Deus, Acabou a ligação. acabou a ligação com ele. É. E Deus permite com que a sua perversidade saia executando as coisas por aqui, até a permissão dele. Por exemplo, Jó, Viste meu filho, É. meu servo? pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Então ele permitiu que Satanás fizesse Uma ordenação. e colocou um limite. Ele não falou assim, eu vou te usar para destruir o meu servo Jó. Agora, no exemplo dos anjos destruidores, Deus ele dá ordem ao anjo. Você vai lá e vai matar. Então, não é o demônio que vem, é o anjo. Por que conflita? Porque a gente tem a ideia de que Deus... Eu estava vindo pensando hoje. Deus é só amor e Deus não mata ninguém. Deus é só amor e Deus não executa nada. Deus é só amor. Só que o amor de Deus também é esse. É de punição, é de chamar a orelha, é de repreensão. É o que eu expliquei outro dia. E a justiça? A gente tem a execução da justiça. A gente tem uma ideia de amor deturpada. Porque na nossa ideia de amor, a gente fica só com aquele versículo... Não, a gente fica só com a parte do versículo de Paulo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente fica só pensando que é só isso. Só que, como eu falo para vocês, a Bíblia não é só um versículo. A Bíblia é um quebra-cabeça que você tem que ir juntando tudo. A Bíblia também fala que o pai repreende o filho que ama. A Bíblia também fala que o Senhor é amor, mas ele é fogo consumidor. A Bíblia também fala que o Senhor executa a sua justiça. Então a gente vai encaixando. O amor não é só suportar. O amor também é repreender, também é puxar, também é... Por isso que às vezes fica confuso na nossa cabeça. Mas Deus, ele manda o anjo destruidor, ele é ruim. Não, ele não é ruim. Ele executa a justiça sobre ações que o ser humano... Ele só abriu o chão e mandou todo mundo pro inferno com o corpo e tudo. A gente estava falando sobre isso, né, Ana? Que o pessoal estava discutindo. O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Mas E muda essa o fia caiu no comportamento, YouTube que é mentira. ou o comportamento é o mesmo? É o mesmo comportamento, ação e reação. Só que nós temos o que o Velho Testamento não tinha: acesso à graça e o arrependimento imediato através de Jesus. Então, antigamente, eles não tinham esse acesso. Ai, me arrependi, me perdoa. Entendeu? Me arrependi, me perdoa. Nós Por isso, temos. sacrifícios, né? Nós temos. Então, aquela época, se não apresentasse o sacrifício e tinha o tempo de apresentar, a justiça vinha e acabou-se. Como acontece nos dias de hoje. Tem gente que não pede perdão e recebe a justiça. E cai numa justiça terrível. Eu estava vendo uma menina falando, eu falei assim, o pessoal aí não está entendendo nada. E o pessoal criticando o vídeo dela. Ela colocou o exemplo de um jornalista que falou uma coisa absurda de Deus. Absurda, absurda. Eu não vou lembrar os nomes, que você sabe que é Peixinha Dory, né? E há não muito tempo depois,
ele morreu de uma forma trágica e terrível. Caiu o helicóptero no meio da rua aqui, ó, o cara não conseguiu pousar, só ele e o motorista. O helicóptero caiu, pum, explodiu, ele morreu ali. Isso! Eu só lembrei do Fábio Porchat. Eu falei, não é o Fábio Porchat. Não falarei! Mas é isso aí. E aí ela estava falando que Deus realmente ele vem, porque a pessoa comete a falha, mas ele dá tempo de se arrepender. Se não se arrepende... Exatamente. E se não se arrepende... Do Titanic, que nem Deus vai... Nem Deus afunda o Titanic, foi aquela tragédia terrível. Muito, blasfemavam muito. Tem vários exemplos desse tipo. Eu não gosto de pensar por esse lado, porque aí quando alguma coisa acontece com alguém que realmente é crente, a gente fica, será que era? Porque coisas ruins, então, o mal sucede tanto ao bom quanto ao ruim. Sim. Não cabe a gente julgar. Na verdade, isso. Não cabe a gente julgar. Mas a gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia. Coisas ruins não acontecem com quem serve a Deus? Acontece. Por exemplo, tem um missionário... Vou falar recentemente, os 8 missionários da Colômbia que foram assassinados de modo terrível, jogados em vala. Eles estavam no pecado? Não, era propósito de mártir. Eles eram mártires. Né? Aquele de João Pessoa, aquele que aqueles canibais comeram ele. Você não viu? Não. Recente? Tem uns 3, 4 meses. Nossa. Lá na África. Ah, sim. Sim. E então, ele assim. Se eu não voltar, não se preocupa, porque ele foi pregar lá. E foi um mártir. Então, aí essa parte de saber se a pessoa é culpada ou não, aí cabe a Jesus, a gente não pode fazer juízo de valor. Mas que, só para a gente entender, Deus executa a sua justiça com anjos? Executa. Ele usa demônios? Não, ele permite demônios. Ele não usa demônios, ele permite demônios agirem, mas usa anjos para executar. Aí, qual foi a execução do anjo? Aí... Não cabe a gente... deixa que Deus... De morte, eu achei interessante esse versículo aí do Jó. Só não toca na vida dele. Quer dizer, o diabo também tem poder de tirar a vida. Tem. E aí a mulher estava junto, né? E a mulher... E a mulher também não foi tocada porque perante Deus casados é um só. É um só. Né? Perdeu tudo, mas a mulher estava viva. Não pode tocar na vida de Jó. Ficou ele e a esposa. Louca, mas viva, né? Eu não posso retrucar. Mas vamos continuar. Não posso retrucar isso aí. Ela perdeu 10 filhos, gente. Foi. Você já perdeu um filho? Deus o livre, verdade. Eu perdi um que não conheci. Eu também. Né? Aborto, tive um aborto. Mas a gente já sente, imagina você ter um filho criado. Você volta pra casa arrasada, vê todo mundo com o neném no colo, né? Horrível, não? horrível. Vamos continuar a reflexão. Então eles estavam aqui, voando sobre o trono de Deus. Vamos ver os querubins? Ezequiel capítulo 10. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 10. Ezequiel 10, versículo 20. Vamos ver o versículo 18. Depois vocês leem tudo, porque aqui vai falar inclusive das rodas, tá? Vai falar das rodas. Vocês já viram aquela definição dos querubins? Que aí tem as rodas cheias de olhos. Uma roda dentro da outra. Começou pela roda. Eu vou pular lá para os querubins. Começou aqui, né? A roda, depois veio o carro. Só pode ser. Eles viram que, essa roda é interessante, não é quadrada. Versículo 18. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então a glória de Deus estava sobre
os querubins. Vamos continuar lendo. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. E debaixo das asas, o que parecia mãos humanas, mas eram asas menorzinhas. Tá? Pareciam mãos humanas, mas eram asas menores. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, que é a aparência de boi, águia, leão e homem. Cada um virado para uma norte, sul, leste, oeste. É essa visão aí. Aí eles também eram, diz, né, que eles tinham cerca de 7 metros de altura, os seus pés, ambos direito, em cima dos pés, latão reluzente, diz. Só que não nessa passagem, eu acho que deve estar em Apocalipse, eu não lembro. Você tinha pé direito? Só pé direito. A partir daí só pé direito. Encontrei uma base. Você já viu aquele anjo que a coisa artificial lá fez? A Inteligência? inteligência Eles artificial? vivem fazendo, né? É uma Um coisa... olhão assim, né, vai- assim, e faz a descrição, fica uma coisa... Imagina isso aqui. O professor até brinca, falando assim, você já imaginou? Você quer ver um anjo? Eu quero que... Imagina um querubim com o rosto de boi, com 4 asas batendo, outras asinhas assim, ó, de madrugada, esperando você dentro do seu quarto. 7 metros. Quer ver mesmo? Eu falo com quem? Imagina. Porque essas descrições que a gente tem não são coisas menininhos, angelicais, do rostinho, cabelinho roladinho, loirinho. Esse é o conceito da Igreja Católica que trouxeram. É igual a imagem de Jesus, que transformaram um Jesus branco. Na verdade, a gente vê que a descendência é muito mais voltada para Deide, pro irmão assim, pro irmão Antônio, do que o branco dos olhos verdes. A própria Isaías descreve como Jesus. Filho. Quem olhava para ele não via. Uma vez eu falei isso pro cara, falei, mano, achei o versículo a sua cara. Você tá na Bíblia, velho. Aqui uma Você tá na Bíblia, cara. Uma cara dele. Te achei sem beleza alguma. Não havia prazo, não havia nele formosura, que nada que atraísse. Ele não tinha nem sensualidade, para charme, não era nem charmoso. Não. Tem gente que você fala assim, não é bonito, mas é charmoso. Nem isso Jesus tinha. Não tinha nada que o atraísse. E a gente tem mais semelhança do pai, né? Tá vendo? Quem era o bonitoso aqui era outro, né? O bonitoso aqui era outro. Então aqui a gente já vê, ó. Vamos construir o raciocínio? Vamos construir o raciocínio aqui? Os querubins, eles ficavam aonde? Debaixo do trono. E os serafins? Em cima do trono. Agora vamos para o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 3. Cobrindo o rosto, não pode esquecer. E cobrindo o rosto, e só voavam com 2 asas. E os querubins voavam embaixo com quantas asas? 6. Não, 6 eram de cima, 4. 8. 4 asas e debaixo das asas, outras asas como mãos de homens, menorzinhas. Então eles tinham ao todo 8 asas. E os serafins, 6. E só voavam com 2. 6. As 4 faziam peso aqui, ó, tampando aqui e tampando O aqui. som das asas dos querubins podia ser ouvido até no Paquistão. Eles faziam barulhão, os querubins bem barulhentos. Querubins bem barulhentos. Não fala mais ou menos do tamanho, né? Dos serafins? Do serafim. Não. E peraí, deixa eu pegar aqui outro detalhe em Isaías que eu esqueci de ler. Lá no Isaías 6, dos serafins, que é importante isso aqui. Versículo 3 fala, e clamavam uns para os outros. Grava isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Grava isso. Agora vamos lá para Salmos, capítulo 8. E aqui a gente vai ver algo interessante. Versículo 3.
Peraí, só música aí? 8:3. Deixa eu pegar aqui na outra versão, que é a outra versão que tem o que eu quero. Já, menino? Nossa, vamos chegar mais cedo, minha gente. Não, chegou a notificação que eu já usei 80% da minha internet. Eu falando com a mensagem. Salmo 8:3. Era a hora, eu ia dizer pro pessoal chegar mais cedo. Aqui, ó, pra gente entender, ó. Aqui se fala da Midrash. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Os teólogos dizem que esse aqui, luas e estrelas, não fala só das estrelas que a gente vê, 8:3, mas do exército celestial. Então, o exército celestial, ele é chamado como estrela. Estrelas. Agora a gente vai para Ezequiel 18. Volta lá para Ezequiel 18. Sai de lá. Ezequiel não, a gente vai para Isaías 14. É Isaías. Eu achei que eu ia em Ezequiel 18, mas a gente vai em Isaías 14, Ezequiel 18 ficar para a próxima aula. Aqui em Isaías 14 é importante como estudante a gente saber. É uma profecia que é liberada sobre um rei terreno, o rei da Babilônia, rei terreno. Ezequiel também vai falar do rei de Tiro, rei terreno, que aconteceu em terra, mas que eles entendem que é aquela profecia que acontece em terra, mas também é aplicado para outra coisa. Então, os estudiosos entenderam que aqui, quando se fala do versículo 12 em diante, está falando, até porque a gente vai ligar isso aqui lá com Lucas, porque o próprio Jesus fala, ele está falando de um querubim. E a gente vai entender o que derrubou, e agora a gente vai entrar nesse assunto de Lúcifer, Satanás, demônio, capiroto, capeta, o jeito que vocês quiserem chamar. Satangoso, inimigo. Olha só o que diz, o coisa ruim. Versículo 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Lembra que a gente leu lá em Salmo que o Senhor fala que as estrelas também são comparadas como os anjos, né, os corpos celestiais. Então você, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Por que a gente fala que Lúcifer caiu por causa da soberba? Por causa desse versículo do profeta Isaías. Veja o que diz. Você pensava assim. Agora leia isso aqui pensando em todos os outros versículos que a gente leu. Tá? Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que vocês entendem lendo isso aqui? Agora com um pensamento bem sábio de desbravador das profundezas bíblicas e não só da escolinha bíblica dominical. Não dominical, a escolinha bíblica, né? Que a gente só não tem nos domingos, a gente tem todos os dias, né? Diga, professora Nai. E Ana Clara, que estão, né? E Dona Evani. E agora a Willa. Cérebro fresquinho. O que se diz? Corre, vem me ajudar. Fala aí, Ana Clara. Minha filha, me enche de orgulho. Já vi. Mas fala pra nós, ó. Eu não vi não, eu não vi. Quando eu estava estudando, você ouviu? Então não fala. Fala vocês. O que vocês entendem? Ele falou, eu vou subir acima Das estrelas de... das estrelas. O meu tá diferente um pouquinho. Quem que está acima do trono de Deus? Não é o serafim? Serafins. E a gente leu que o Senhor chama os corpos celestes de estrela. Então a soberba de
Lúcifer, querubim, que voava abaixo do trono. Ele era um querubim, Um querubim. Ah, ele não era nem o mais top dos anjos. Não, Lúcifer era um querubim. O que significa querubim? Querubim, ele é o protetor, o guardião. Por que a gente diz que a gente sabe que Lúcifer era o querubim? A Bíblia fala o querubim ungido, e ele era, depois a gente vai chegar nisso aí, aula que vem, vou dar só uma pequena introdução. O que a gente entende? Que no céu também existia um Éden vegetal. O que é o Éden vegetal, pastor? Um Éden feito de pedras preciosas. E ele era coberto de pedras preciosas. Fantástico. Fantástico, fabuloso. Né? A gente vai falar mais sobre isso. Só para saber, E ele era coberto de pedras preciosas. E ele era um querubim ungido. Então ele voava abaixo do trono. Então, aí vem a reflexão, por que eu pedi para vocês pensarem nas asas. Olha, serafim, 6 asas, menos asas do que os querubins. Eles ainda, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Eles não usavam a totalidade do que eles tinham. E ainda voavam mais alto que os querubins. Então a soberba de Lúcifer não era só contra o trono de Deus, mas contra as estrelas que voavam acima do trono de Deus. Contra a hierarquia. Contra a hierarquia. E aí a gente vê esse tipo de coisa operando ainda nos dias de hoje. Pessoas que, por exemplo, que você olha, a gente vê isso muito na igreja, que você olha numa capacidade extraordinária muito maior do que alguém que está lá em cima. Só que Deus não deixou a asa dele voar mais alto do que aquele que está ali. Porque o evangelho não é mérito. O evangelho é propósito. E ainda tem mais. Voa mais alto quem tem mais reverência. O que os serafins ficam falando dia e noite e não é para Deus. Eles falam uns para os outros. Eles falam o quê? Santo. 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 Não é você, é Deus. Isso é muito forte. Santo, não é você, é Deus. Uma coisa interessante que, pegando de gancho assim, com o que a senhora está falando, é que eles cobrem os pés e o rosto. E abrem as asas, justamente para, tipo... Porque o anjo, quando a gente vê na Bíblia, as pessoas caem à altura, né? Tipo, caramba, o anjo, tal, não sei o quê. Para justamente isso não brilhar mais que Deus, né? Exatamente. Eles ainda cobrem o rosto, cobrem os pés para não se destacarem mais do que Deus. E é o tempo todo afirmando um para o outro. Santo não é você, santo é Deus. Santo não é você, santo é Deus. Santo não é você, santo é Deus. E os querubins aqui embaixo? Queria ser como ele. Vamos subir como ele, vamos subir como ele. A soberba pegou os querubins aqui, ó. Caíram. Mas existe a progressão de hierarquia? Não, não tem. Uma vez que você tá ali... Tem plano de carreira? Porque ele não teria possibilidade. 2 aninhos de empresa. Vou fazer a minha empresa. Vou abrir minha igreja. Ninguém me dá oportunidade. Eu nunca serei um líder presidente. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo a soberba de tudo isso? Né? Porque muitos, assim, eu tô na igreja, vamos trazer para o ambiente de igreja, né? Tô na igreja há tantos anos, eu sou só o porteiro. Eu poderia ser aquele que está lá em cima cantando. Não, mas Deus não te chamou para você estar ali em cima cantando, Ele chamou você para ser o porteiro, Ele chamou você para ser querubim, não serafim. Deixa que o serafim vai estar na posição do serafim, o querubim tem que estar na posição do querubim. Só que muitas vezes tem essa coisa. Não, mas ali é maior. Não, cada um é chamado. O Senhor mesmo nos alerta. Fique na posição para a qual você foi chamado. Fique na posição para a qual você foi chamado. Quando Paulo vem falar do corpo de Cristo, ele fala exatamente isso. Que um é chamado para pé, outro para cabeça. Outro para cabeça, outro... Um é mais importante. Vou dar o exemplo dos jovens. Recentemente a gente passou por várias mudanças de jovens esse último ano. Dos jovens estadual de São Paulo. Foi bem conturbado. E a gente tem uma pessoa fenomenal nos jovens da sede, que eu amo de todo o meu coração e eu conheço essa mulher desde quando eu entrei na Igreja da Graça, chamada Carol. Ela chegou até a assumir a mocidade
durante um período antes do pastor Alain. Não sei se vocês chegaram aí na sede. A Carolzona. Carolzona é excelente ajuda, mas ela não é líder. Pastor Jaime tentou e viu, não, ela não tem chamado para isso. Volta para a tua posição. E sabe o que é bonito? Ela sabe. Ela sabe. Outra pessoa no lugar dela não teria passado. Me coloca como líder agora, o genro chega, ele me tira e coloca o genro e eu volto para esta posição. Carol sempre teve consciência de quem ela é em Deus. Carol sempre teve consciência de qual é o chamado dela. Tem pessoas que não são chamadas para estar aqui, mas são chamadas para ser Arão e Ur, para estarem aqui, ó. E não tem quem apoie o ministério da mocidade naquela sede como Carol. Não tem. Não tem. Eu conheço Carol há mais de 25 anos. Quando colocaram ela como liderança, eu falei, oro muito para que dê certo, mas não é chamado de Carol. Não é chamado de Carol. Não adianta insistir num chamado onde não é. E ela tem essa consciência que eu acho lindo. Por quê? Porque ela ficou ali segurando o barco, sabendo que ela era um Arão, mas que ia chegar Moisés para trazer a mensagem. E quando chegou, ela abriu o caminho. Tô contigo, Moisés. E é bonito de ver, porque não é falsidade, é uma coisa que é do coração. E é isso que muitas vezes falta na igreja. Conseguir entender isso, entender a posição. E o inimigo continua agindo justamente onde ele foi derrubado. Ele continua agindo. Querubins querendo ser serafins, anjos querendo ser querubins, arcanjos querendo ser querubim, anjo querendo ser arcanjo, e cada um tem sua posição. E todo mundo tem espaço para fazer o trabalho e brilhar em seu trabalho com excelência. E aí é onde a gente precisa descobrir, para que o inimigo também não nos pegue e não nos lance. E não acabe com a gente, porque a Bíblia fala assim, ó, o machado, quando não está afiado, ele precisa de mais força. O que é isso? É um instrumento que está sendo usado no lugar errado, que não está afiado. Agora, se o instrumento está no lugar certo e você usa para a coisa certa, é melhor. Vou dar um exemplo. Uma faca e uma chave de fenda. O que é melhor para soltar um parafuso? Chave de fenda. A faca consegue fazer? Consegue. Mas bem mais trabalhoso. E muitas vezes você tem que... Isso que eu ia dizer. E muitas vezes para conseguir, tu tem que quebrar a ponta. Você tira a parte mais afiada da faca para poder se encaixar e fazer algo que ela não foi chamada para fazer. Então é esse o cuidado que a gente tem que estar. Porque para estar afiado, a gente tem que estar fazendo o que a gente foi chamado. Faca foi feita para cortar, não para apertar. A chave de fenda foi feita para apertar. Mas muitas vezes a gente corta aquilo que é o melhor, a ponta mais afiada, mais efetiva, para fazer algo que a gente não é chamado para fazer. O negócio é poderoso, né? Isso aqui. Eu também não, irmã, muito tempo. Quando você começa a estudar, você fala assim, não é possível. Não, eu jurava que ele tinha caído porque Deus tinha um propósito para o ser humano, porque ele tem ódio da gente, se a gente ter feito nada com ele. Então... já me ensinaram que ele tinha inveja da gente. Então... a gente lê na palavra que por que de contramão a gente recebe o ódio de Satanás? Porque Deus, ele deu para nós tudo que era dele. O jardim do Éden era dele. Ele deu para o ser humano. Ele queria ser imagem e semelhança de Deus e acima dos serafins. E Deus fez a gente o quê? Filho. Imagem e semelhança dele. Então nós somos o alvo. Nós somos o alvo do ódio porque nós retratamos tudo o que ele queria ser. E se a Eva não tivesse comido a tal da maçã, o que seria do mundo então? Não teria. Não teria isso. Não, mas Deus, ele criou um jardim com um propósito, né? Sim. A gente estaria vivendo no jardim, sem precisar de roupa, tranquilo, tudo pelado, comendo, sem dor. A gente não saberia o que era dor. Não saberíamos o que era dor, não saberíamos... Essa indagação é boa. Então, por que Deus permitiu Eva comer? Porque quando ele criou o ser humano,
ele nos fez com livre-arbítrio. Cadê ele? Porque ele não quer, que ele já viu a hora, ele já tá rodando. Ele vê a hora, ele já sabe a hora que termina, aí ele já vem dar aquele gritinho. Porque Deus, ele fez o ser humano, e qual foi a intenção quando o Senhor nos criou? Ele não nos criou para sermos máquinas, ele nos criou para sermos amigos. E a gente só pode ser amigo de Deus se a gente tiver consciência de escolha. Então ele criou o ser humano com capacidade de escolha. Tanto que em toda a jornada do ser humano ele sempre fala, olha, tem diante de você várias opções. Eu espero que você escolha esse, porque esse é o que vai te dar bem. Mas está na tua mão a escolha. Eu já me questionei muito sobre isso. Falei, já cheguei até a falar com Deus. Então por que você botou a árvore lá? Já não botava, a gente vivia todo mundo em paz. E aí Deus me ensinou no meu coração, mas vocês não teriam escolha. Eu não quero que alguém esteja comigo, porque eu fiz como um robô que não tem escolha de fazer. Eu determinei essa. E assim, não, eu te dou escolha e eu espero que você me escolha, pela sua vontade. Então Deus nos criou com essa capacidade que ele mesmo tem. Os anjos também têm. Deus também criou os anjos com opção de escolha, senão o querubim não tinha se rebelado, não tinha caído, né? Os demais anjos todos escolhem, tanto que os serafins, agora eu estou conjecturando, imagina a tentação que eles sofrem, porque eles escolhem passar 24 horas dizendo um para o outro, santo, santo, santo é o Senhor. É o Senhor, não se esqueça que santo, santo, santo é o Senhor. Porque no momento que eles esquecerem, aí fica ruim o negócio. Mais ou menos para nós também. Exatamente. Senhor, se você essa escolha. Eu vou parar aqui. Vamos terminar lá em Lucas, só para a gente fechar e ver, para a gente não ir embora sem essa informação. Mas o diabo tem tanto ódio de mim, tanto ódio, eu achava assim. Eu fui até mais longe na minha mente. Eu digo, eu acho assim, que ele entrava naquela. Deus tem um escritório, né? E começou a nos desenhar, porque foi com o dedo que ele desenhou a gente. Aí ele chegava lá, ele tinha acesso a tudo ao Pai e via fazendo a gente coisa mais bela, mais linda, e ele era feio. Mesmo cheio de asas de coisa, né? Ele começou a ter raiva. Inveja. Olha só, terra, olha só o que ele tá fazendo. E eu desse jeito não posso nem evoluir, né? Não posso sair desse lugar. Porque nem é possível, tudo que ele tem ódio da gente, né? Mas é porque a gente é o retrato de tudo que ele perdeu. Aí agora, aprovar. E ele tem consciência, né? ele sabe que ele perdeu, ele já sabe que ele é derrotado, ele já sabe o final dele. Mas tem provérbio que as pessoas dizem, né, que se a gente, modo de dizer, né, assim, sim. Pedir pro diabo também ele dá, só que as coisas dele têm prazo de validade, né? Dá com a mão assim como ele sabe que ele já tem prazo de validade. Ele sabe, lá Apocalipse fala, e Satanás ele é furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele já conhece a história e ele conhece o final da história. E ele sabe que pouco tempo dele resta. Jesus já estava na religião, eles falam, por que vem me atormentar antes do tempo? Antes do tempo. O meu tempo ainda não é chegado, me deixa aqui, porque ele sabe. Então, durante o período de tempo que ele sabe que ele tem, o que ele quer fazer? Ele quer ofender o coração de Deus, levando o máximo de pessoas que ele criou com todo amor com ele. Porque o final, o lago que arde com fogo e enxofre, não é feito para nenhum de nós. É feito para Satanás e os seus anjos no momento final. Já está determinado. Mas ele falou, eu vou levar o máximo que eu puder desses que o Senhor criou. Não, o senhor quer falar assim, do dinheiro, né? Que o pessoal faz pacto com o diabo. Ele dá. Mas ele dá em troca do quê? Pra eu te levar pro inferno junto comigo. E tem pessoas que ficam tão desesperadas que chegam a fazer esse pacto, né? Que chega não faz, os artistas fazem, né? E fazem muito. É só você ver o exemplo aí do pessoal. Toda essa maioria fizeram pacto. Tudo não, todos. Pacto com o inimigo para poder ter fama e tal. E o negócio é feio. Mas vamos terminar aqui, ó. Lucas 10. Começar a falar dessas coisas, vai não. Lucas 10, 18. O próprio Senhor Jesus, ele fala, ó. E via Satanás, que também, ó, só uma informação, hein? Por isso que eu não canto essa, eu ainda tenho minhas ressalvas. Satanás e Lúcifer não são nomes próprios, tá?
São títulos. Tanto que, quando eu vejo alguém dizendo, o Lúcifer, o príncipe, Lúcifer, ele não desceu com esse nome. Lúcifer continua sendo anjo de luz e continua sendo um cargo lá no céu. Satanás também. Satanás é um encarregado das trevas, então é um título aqui nas trevas. E qual que é o nome dele? Pois é, depois a gente lê lá. Não é o mesmo Lúcifer? Lúcifer, quando ele caiu, ele perdeu o posto de Lúcifer. Ele não desce com esse título. Ele é mais protagonista. Aí você vê como que essas coisas são mentirosas. Porque a época atrás, tinha demônio que manifestava e perguntava, qual que é o teu nome? Ele dizia Lúcifer. E o pessoal acreditava, olha, o príncipe dos demônios. Entendeu? E não existe isso. Lúcifer continua sendo um título de guardião, de querubim guardião lá do céu. Continua. Não desceu com ele, é um título. Entendeu? De Beelzebu. Aí sim, aí é o nome. Aí é o que a gente vai ver na próxima aula. Apocalipse traz alguns nomes desses aí, né? Aí nomeia. Aí continua aqui. Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pra gente terminar, já é 21h10. Vocês me dão mais 10 minutinhos pra gente ir embora? E o Levi? Não, ele espera. Tranca o Levi lá dentro. Né? Tranca lá e aí deixa ele quietinho lá. Como que Satanás caiu se ele é um espírito e ele não tem matéria? O que cai? Matéria. Cai e quebra ainda. Não, isso aí, ele tá solto mesmo. Como que Satanás caiu se é matéria? Sem ser matéria. Sim, como foi? Bruno? Como foi? É igual uma estrela? Como foi? Aí a gente aprende. São explicações que a gente não tem, que é coisa de Deus. Qualquer conjuração é fora da vida. Vamos entender? O que acontece? Lembra que Jesus, ele sempre trazia explicações com termos que as pessoas pudessem entender? Essa aí são comparações. Essa aqui também é uma. Para que a gente pudesse entender, ele diz que via caindo como um relâmpago. Então não significa que ele realmente caiu, porque vou falar da minha cabeça. Fala, Rani. Em tese, um relâmpago é energia, ele não tem massa. Então. Aí, mas ó na minha cabeça como é que era. E até hoje o pessoal diz que o meteoro caiu e muitos estudiosos acham que foi Satanás. E outros estudiosos falam que foi o Big Bang, que fez o Big Bang na Terra e destruiu, foi quando Satanás caiu. Mas o Satanás já estava aqui muito, muito tempo antes. E destruiu a Terra, que é um daí. Satanás já estava aqui muito, 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 muito tempo antes. Ele já estava lá no Éden? Já estava no Éden. Ele já estava aqui na Terra. Então, assim, quando Deus veio e criou, ele já estava aqui, né? Ele recriou, ele já estava aqui. Mas vamos lá. Jesus, ele sempre trazia uma informação comparativa para que a mente humana pudesse entender. Então ele fala, eu via como um relâmpago para que pudesse entender. Na minha cabeça, como é que era? Eu pequenininha imaginava. Querubim lindo no céu, caiu, se espatifou no chão, ficou horroroso. Aí virou Satanás destruído, horroroso, quebrado, cheio de cicatrizes, todo estourado. Na minha cabeça era assim. Ainda desinformou a Terra. Ainda destruiu tudo aqui na Terra. Aí, mas não é que realmente isso aconteceu. É uma referência para que a nossa mente entenda que ele foi expulso do céu. Não que necessariamente ele caiu e houve uma explosão na Terra e surge o Big Bang. Não, isso aí são coisas que o pessoal vai criando, porque ele é matéria. É como um raio sem matéria. Ele veio bum, e caiu para cá. Ele não consegue mais acessar o céu. E agora o lugar onde ele foi direcionado para viver é aqui. Né? E Deus poderia ter criado a humanidade. Olha lá, moça da hora. Deus poderia ter criado a humanidade em qualquer outro planeta ou jogado Satanás em qualquer outro planeta. Mas ele preferiu ser assim. Tem uma passagem desse, não sei quem foi que falou, ai da Terra, né? Que... Então, porque enfiou aqui, nos criou aqui, enfim. Né? Mas aqui mostra que ele diz que viu, né? Como um relâmpago caindo. Mas não é que ele tinha matéria para cair, porque espíritos não têm matéria, né? Mas aí
Fica aí essa última informação. Semana que vem a gente vem cheio de curiosidades sobre Satanás, pra gente terminar a nossa aula. Provavelmente. Não, gente, vão dormir com Deus. Não, mas conhecimento é poder, né? Quando a gente conhece, a gente sabe que a gente não precisa temer o maligno. Ele já é um derrotado, né? O que de verdade, o que a gente tem que temer, temer a Deus acima de todas as coisas, mas temer a nós mesmos. Porque o inimigo já é derrotado. E quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que já venceu o inimigo. Mas a gente é confrontado todos os dias com os nossos próprios sentimentos. Pedro mesmo. Eu sou forte, vou com o Senhor até a morte. Mas quando ele viu o Senhor sendo amarrado, esbofeteado, negou sem nem tutibiar. Eu não conheço, você tá louca, não sei quem é Jesus, não conheço. Mas quando o Senhor olha para ele, a palavra volta, ele errei. E o galo cantou. E o galo cantou, e eu errei. Nossa, eu nem falei sobre isso na pregação, sobre a teoria do galo que canta. Sobre o que é o galo. O que é o galo, nem falei sobre. Só que é o soldado, né? A troca de turno dos soldados. Outros dizem que era o próprio galo mesmo, mas o que é mais correto é que seja a troca de turno, porque dentro dos muros da cidade era proibido criar galinha e galo à época, porque eles são muito barulhentos e sujos. Então, para manter a ordem dentro da cidade, era proibido. Né? Então, alguns dizem, não, foi o galo mesmo quem cantou. Outros dizem que não, que foi essa troca de turno às 6 horas da manhã, quando trocava o turno das 6 da manhã. Lá na Paraíba, gente, eu sou paraibana, viu? Lá na Paraíba, dá pra ver, né? Porque eu falo alto, o nordestino fala alto. Lá na Paraíba, a gente tem até hoje, isso aí acontece, e é tanto a coruja como o galo. Quando o galo tá cantando direto, a pessoa vai morrer alguém. E é batata. E